Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 20 de março de 2023 e pelos últimos acontecimentos eu achei importante vir aqui gravar um vídeo para conversar com vocês sobre uns temas que são extremamente importantes. Primeiro ponto é efeitos colaterais e panela de pressão. Esse é o tema da coluna que também está escrita, você pode acessar lá no site www.dinheirozen.com. Bem, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, as falências bancárias que estão acontecendo aí no mundo, né, elas estão pressionando inclusive aí para a queda dos juros, e isso é muito importante para a nossa decisão de investimento, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Para quem me acompanha, sabe que eu tenho uma coluna falando sobre o Brasil ser um país obeso mórbido. E por que obeso mórbido, né? A obesidade mórbida, ela vem de duas coisas, a gente sabe, né? Primeiro, enfim, a falta de exercícios. Segundo, a alimentação incorreta. E aí a gente tem um cenário que passa a ser um cenário de quase uma doença, né? Aquilo afeta efetivamente a nossa saúde. No Brasil, se a gente for pensar em obesidade mórbida como um país, a gente está falando aí da nossa questão, principalmente a nossa questão fiscal, tá bom? Primeiro, nós somos um país que não faz dieta de impostos. O Brasil engole impostos loucamente, é uma das maiores taxas aí de impostos no mundo inteiro. Então, quanto mais impostos o país come, né, mais ele tende a ficar obeso. E por outro lado, ele não faz o quê? Exercício físico, ele não faz um exercício fiscal de gastar menos, né? Quanto mais vezes o tempo passa, mais a gente vê que os nossos governos são muito populistas e tendem a gastar cada vez mais e onerando a população. Então, nesses casos, o que acontece? Se a política fiscal, que é gasto, receita, enfim, né, não é adequadamente equilibrada, a gente precisa o quê? Recorrer ao nosso remédio contra o colesterol. O que é o remédio contra o colesterol? São as taxas de juros elevadas, tá bom? Então, o que acontece no Brasil? A gente tem que manter taxas de juros muito elevadas, muito altas, para poder conter esse ímpeto aí e tentar fazer com que o Brasil não morra de um ataque cardíaco, tá bom? Então, é isso que acontece. Só que elevadas taxas de juros, pessoal, tem sempre efeito colateral sobre a economia e sobre a vida das pessoas, e o que a gente precisa procurar, na verdade, é um equilíbrio em que o remédio esteja associado também a uma boa dieta, a exercícios físicos, certo? Então é isso que eu queria falar inicialmente, então a gente vai traçar aí alguns cenários para explicar um pouco melhor essa situação. Bem, primeiro fato, a gente tem que remontar lá a pandemia, né? Lá no período de pandemia, e isso não aconteceu, óbvio, né, única e exclusivamente com o Brasil, aconteceu um movimento, né, no mundo inteiro. O que aconteceu? As pessoas foram, de certa forma, recomendadas a ficar dentro de casa. E a ficar dentro de casa, a gente falava muito, né, naquele sentido de a economia a gente vê depois, as pessoas têm que estar protegidas, enfim. E naturalmente, né, a partir do momento em que as pessoas estão mais dentro de casa, estão produzindo menos, e os governos, para poder apoiar essas pessoas, eles passam a pagar, né, muitos auxílios e fornecer auxílios que não tem como contrapartida o trabalho. A gente tem dois movimentos. O primeiro movimento é uma queda da produção de bens e de serviços. E um segundo é o aumento do dinheiro disponível para as pessoas que não estão produzindo consumirem esses bens e serviços. A disputa por bens e serviços cada vez mais escassos nos leva ao quê? A um ajuste por parte do preço. Então, quem tem mais dinheiro compra bens e serviços. Isso basicamente é a inflação. Então a gente comentava lá atrás, né, lá no período da pandemia, que esse tipo de política mundial iria gerar sim um movimento inflacionário, e todo mundo percebeu isso ao longo dos últimos anos. Além disso, a gente teve uma quebra, né, na cadeia logística mundial e um movimento de desglobalização, em que as economias passaram a ser cada vez mais tentar, né, ser mais independentes uma das outras, porque o risco, né, de contágio, enfim, né, em realizar transações comerciais globalizadas também era grande. Então, o que houve foi um movimento ali de desglobalização. Então, nesse processo, todo ele enseja, né, ele conduz a mais movimentos inflacionários. Nesse caso, pessoal, os bancos centrais mundiais são aqueles responsáveis, né, por controlar a dose de remédio, que é a taxa de juros que tem que ser aplicada.
E nesse período de pandemia, os bancos centrais foram muito frouxos inicialmente. Então eles pensavam que era necessário incentivar, fazer a economia continuar rodando e fornecer crédito aí mais barato para as pessoas. Isso gerava muita liquidez. Para ter um exemplo, a taxa de juros no Brasil no período da pandemia estava por volta de 2%, uma taxa histórica, né? Acho que o Brasil nunca viveu uma taxa de juros tão baixa quanto essa. E aí, pessoal, para controlar a inflação, à medida que a inflação foi acelerando nesse período, os bancos centrais começaram a aumentar essa dose. O Brasil foi um dos primeiros países a efetivamente fazer essa escalada da taxa de juros e o que até resultou aí numa queda da inflação, junto ali com as desonerações fiscais promovidas ali no governo Bolsonaro. Então a gente teve ali um movimento de queda, né, ou pelo menos de percepção de desaceleração da inflação. Nos Estados Unidos, esse movimento começou mais tarde, e aí a gente teve um movimento também de subida de 0,25% para 4,5%. Né? Tudo isso faz com que as condições monetárias, ou seja, a dose de remédio que está sendo aplicada, seja cada vez mais alta. E aí, portanto, a gente também espera aí que efeitos colaterais surjam. E foi exatamente o que aconteceu, ou que começou a acontecer na semana passada, nas 2 semanas passadas, quando a gente começou a ver aí movimentos de quebras bancárias, movimentos, inclusive, né, de crises de crédito, ou que a gente percebe como uma crise no crédito. Olha só, sobre isso, a gente pode falar ali da questão do SVB, do Signature Bank, a gente pode falar do Credit Suisse, que acabou de ser comprado pelo UBS. Então, o que ocorre é que alguns desses bancos que estavam mal posicionados para um movimento severo de alta de juros começaram a sofrer com crise de liquidez e começaram a sofrer também com dificuldade para poder honrar com os saques que estavam ocorrendo, né? Então, olha só, tudo isso é reflexo, de certa forma, desse aumento das taxas de juros, mas é óbvio que também tem uma posição ali na gestão dos bancos que, de certa forma, não observou os seus riscos adequadamente. Mas, o que eu quero dizer com isso? Não é necessariamente focar na crise que está acontecendo, mas em como que a gente pode se posicionar em função disso. Então, olha só, existe uma panela de pressão aí que está sendo colocada tanto pelas quebras desses bancos, quanto a gente também percebe no Brasil. A gente vê também algumas varejistas ali, desde o caso da Americanas, que foi um caso de fraude, obviamente, mas também reverberando aí para outras varejistas, as dificuldades, inclusive, que eles estão tendo para poder quitar com os aluguéis, seus fundos imobiliários, enfim. A gente vê realmente uma dificuldade no mercado, tanto nacional quanto internacional, de arcar com altas taxas de juros. O pessoal estava muito acostumado com taxas de juros mais baixas, se endividaram e agora com o aumento das taxas de juros isso onera, pesa muito no bolso ali do empreendedor. Então olha só, nesse movimento a gente tem uma panela de pressão formada. Por quê? Existem muitas quebras de negócio que estão sendo ocorridas em função, claro, de má gestão, de fraudes, enfim, mas também desse efeito, né, do aumento da taxa de juros, e a gente também tem pressões políticas. A gente vê aí no Brasil movimentos políticos e forçação de barra, inclusive por parte do grupo do presidente, enfim, para forçar uma instituição que é autônoma, que é o Banco Central, a baixar essas taxas de juros o quanto antes para fomentar, né, a economia nacional. Então, olha só, toda essa panela de pressão, de movimento para a queda de taxas de juros está sendo formada no mundo. Até então, a gente tinha um movimento que era único e exclusivo, todo focado em altas das taxas de juros mundiais. E agora a gente começa a ver sinais de reversão nessa tendência. Isso é muito importante, principalmente para a nossa decisão de investimento, tá bom? Lendo esse cenário, o que acontece aqui? Nós temos um cenário hoje de juros que estão ainda altos, ok? E que podem começar a se reverter a partir agora das reuniões que a gente tem, inclusive essa semana, tanto do Copom quanto do Fed nos Estados Unidos. Pode ser que a gente comece a ver aí uma tendência, uma mudança de discurso em que a gente está chegando talvez num topo de taxa de juros e que logo esse processo comece a se reverter ou pelo menos estabilizar. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma inflação que não foi completamente controlada. Então a gente está num dilema aí entre mais doses de remédio, mas que podem gerar mais efeitos colaterais, ou então em reduzir a dose do remédio e ao mesmo tempo, né, poder aí ter um risco de ataque cardíaco, tá? Então olha só, nesse cenário, o que eu estou vislumbrando? As taxas de juros estão altas,
elas devem continuar altas, mas provavelmente com um movimento aí de estabilidade ou início de reversão. A inflação, por sua vez, não foi completamente arrefecida, então ela tende a continuar em níveis aí, em patamares um pouco elevados. Então, nesse cenário, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns de nossos investimentos. Eu queria dar aqui um retrato, né, estimado aqui do que isso pode gerar nos seus investimentos. Vamos começar aqui a entender o que pode acontecer com títulos pós-fixados. Bem, eu sou o defensor de que a gente tem que ter em títulos pós-fixados, como por exemplo o Tesouro Selic, o dinheiro que é o nosso dinheiro de reserva de emergência. Isso eu acho que não deve alterar. A gente precisa de títulos com liquidez diária, que sejam seguros, né, que estejam vinculados ali a bancos prioritariamente, como ou tesouros nacionais, né? Então a gente tem que ter ali uma grande segurança nesses ativos, porque eles têm que ser resgatados a qualquer momento. Agora, título pós-fixado, se a gente tem um movimento de baixa ou redução de taxa de juros e ao mesmo tempo de aceleração de inflação, esses títulos pós-fixados tendem a te gerar uma rentabilidade menor do que aquela contratada nesse momento hoje. Então o que eu acho que é importante? Vamos manter, né, essa estrutura da nossa reserva de emergência, de uma reserva de oportunidade dentro de título pós-fixado, mas talvez não muito mais que isso, tá? Um outro ponto, título pré-fixado. Título pré-fixado nesse momento eu vejo como risco, porque às vezes o título está pré-fixado ali, vamos supor, 12, 13, 14, 15%. Aparentemente é um recurso muito bom, né, de rentabilidade ao longo do tempo. Mas se você olhar para a Argentina, se você olhar para a Turquia, para cenários de altíssimas inflações, por exemplo na Argentina que bateu 102% ao ano, se você pré-fixar um título em 15% e a aceleração da inflação ocorrer em moldes como esse, você vai perder muito dinheiro. Então, título pré-fixado, eu não acho que é o momento ideal da gente colocar dinheiro ali nesses títulos. Enfim, é uma percepção pessoal minha, é o que eu tenho feito com o meu dinheiro, tá? Outro ponto, potencializar resultados. Para a gente potencializar resultados nesse cenário, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: o que nos protege da inflação e ao mesmo tempo tem um potencial de rentabilidade no longo prazo, no médio prazo. Título, por exemplo, atrelado à inflação, por exemplo, o IPCA+, do Tesouro. Quando a gente fala nesse tipo de título, ele tem uma taxa real que está fixada, 6 ponto alguma coisa por cento, que está em patamares já interessantes, principalmente se o Copom começar a indicar que vai ocorrer redução de juros. Se isso acontecer, você tem um potencial muito grande de marcação a mercado, de ganho na marcação a mercado. E por outro lado, né, nós temos também um componente que cobre a inflação. Então você está protegido da inflação e ao mesmo tempo com uma rentabilidade real e com potencial de ganho no curto prazo. Então, por meio de marcação a mercado. Então, eu acho que títulos IPCA+, nesse momento, são muito interessantes da gente observar com mais carinho, tá? Outro ponto, fundos imobiliários. Eu, pessoalmente, gosto muito de fundos imobiliários e acho que, nesse momento, fundos imobiliários estão em um excelente ponto de entrada, porque eles estão te protegendo ali com mais ou menos 1% de rentabilidade no mês. E com potencial, obviamente, se a taxa de juros cair, você ter ali um ganho também, uma corrida aos fundos imobiliários, que vai equalizar ali os preços, né, de acordo com a queda da taxa de juros, que podem te dar um ganho. E além disso, você tende a estar protegido da inflação, porque os contratos têm ali vínculos, né, com a inflação, então principalmente fundos imobiliários de tijolo passam a ser muito interessantes nesses momentos, porque te protegem da inflação e ao mesmo tempo, né, te protegem também com uma boa rentabilidade ali nesse período, te fornecendo caixa todos os meses. Ações, cara, ações, eu gosto de ações, eu acho que a gente tem que ser bastante seletivo. Tem que ser ações que tenham ali uma certa proteção, tem que ser ações que tenham diferenciais de competitividade, enfim, porque senão o risco passa a ser bastante elevado. Mas se eu tenho ações de setores, né, por exemplo, energia elétrica, né, infraestrutura em geral, são setores muito bons de se trabalhar porque são setores regulados, têm poder de precificação, repassam a inflação de tempos em tempos para o usuário, para o consumidor. Então, você tem uma proteção por esse lado e, ao mesmo tempo, você tem uma taxa de rentabilidade que é mais ou menos garantida ali ao longo do tempo. São setores interessantes de se investir. E também investimentos no exterior. Eu acho que esse momento é muito importante da gente ter uma exposição no exterior, porque se essa crise de crédito ela se alastra efetivamente, existe sempre uma fuga de capitais
para os Estados Unidos, existe uma fuga de capitais ali para países mais desenvolvidos e isso tende a desvalorizar muito o nosso câmbio. Então o real perde poder de compra nesses momentos. Se você não tiver dólares, se você não tiver dolarizado nos seus investimentos, você acaba perdendo muito em movimentos de crise. Então a exposição a ativos no exterior também é muito importante. Bem, nesse vídeo o que eu queria trazer para vocês não era efetivamente uma análise profunda de tudo que está acontecendo, mas era mais para poder posicionar, mostrar a vocês como que determinados investimentos se comportam nesses períodos de crise e como você pode fazer de certa forma, tanto para se proteger de alguns riscos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, e ao mesmo tempo tentar potencializar seus resultados. Obviamente que isso não é recomendação de investimento, é mais um vídeo instrutivo, ilustrativo do que está acontecendo, e eu fico aqui à disposição para conversar com vocês, ouvir suas percepções e trocar ideias aí sobre esses movimentos que estão acontecendo. Eu não acho, nunca que quando a gente tem aí esse movimento de canhões, como diria lá o Barão de Rothschild, a gente compra em momentos, de incerteza, de insegurança, de tensão, porque os ativos estão muito baratos. E em momentos, de ópera, de violino, de festa, a gente tende a vender, a desfazer desses nossos investimentos. Hoje eu vejo que o som de canhões está muito mais ativo aí do que o som de violinos, então talvez seja o caso de passar um pouco mais de renda, um pouco mais do nosso patrimônio para renda variável, para investimentos que tenham aí uma segurança tanto contra a inflação, quanto também um potencial de lucratividade caso a taxa de juros abaixe. É isso aí, desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que é um momento de conversar um pouco mais sobre isso, de entender um pouco mais o que está acontecendo na economia nacional e internacional e como que essas coisas se relacionam. Isso aí, pessoal. Grande abraço e até mais.